Estás aí? Não te percas e ouve esta conversa. Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Esta Conversa. Tenho comigo a minha convidada, vou deixar apresentar-se e agradecer-lhe desde já. Podes-te apresentar, por favor? Sim, obrigada. Para mim é um prazer. Sou a Bruna Pital, tenho 22 anos e espero que, com este pequenino depoimento que a dizer, que vos ajude em alguma coisa. Pronto, é isso. Então, como sabem, o nosso podcast é sobre gerações, sobre a nossa geração, e sendo a Bruna da faixa etária desta geração, eu vou-te perguntar, aliás, como é que foi um bocadinho a tua história, a tua infância, a tua vida académica e como estás agora atualmente, o que fazes? Portanto, eu vou tentar assim dar um resumo para ficarem a entender. Então, para quem não sabe, não é? Tenho uma doença chamada neuropatia sensitiva tipo 2, que é uma doença que é parecida a uma pessoa que tenha diabetes, ou seja, as infecções que eu crio acabam por podem originar uma amputação. Só a única diferença é que eu não tenho diabetes, portanto, não sei exatamente, não consigo dizer quando é que começou, porque desde muito pequenininha que eu andei em hospitais a fazer exames, treinamentos e etc, para conseguir perceber a originalidade da doença, que até hoje não se sabe exatamente o que é que originou isto. Portanto, relativamente à minha infância, foi um bocado por aí, passei por muitos hospitais, que afetou obviamente a minha situação académica. Tive que repetir na totalidade uns 3 anos, porque estava internada e não conseguia completar o ano letivo e, portanto, tinha que chumbar. Com isso, também conheci muitas pessoas que eventualmente até foi bom, porque acho que é importante pessoas que tenham assim um tipo de problema passarem assim por outras pessoas e terem um bocadinho a ideia de que há pessoas diferentes e que é absolutamente normal, até para ficarem assim um bocadinho com a ideia de como é que as coisas funcionam. E por acaso não tenho razões de queixa, porque sempre conheci pessoas espetaculares que me ajudaram e tiveram sempre atento a algum problema que eu tivesse. Embora eu nunca tivesse tido assim grandes problemas de adaptações, sempre fui bastante independente e consegui adaptar-me relativamente às situações, porque lá está, o meu problema é desde muito cedo, então não tive aquela dificuldade de, aparecer algum problema quando eu fosse mais crescida e aí aprender tudo de novo. Por isso sempre foi tudo muito fácil. Claramente que a nível psicológico não foi sempre tão fácil, o que é natural, e não querendo generalizar nada, mas uma vez que eu sou menina e nós acabamos por ser um bocadinho sempre mais emotivas, existe sempre a comparação com as outras, e o sentimento de inferioridade e tal. E claro que em algumas alturas da minha vida que eu também não estava tão madura e tão consciente do que é que realmente estava a acontecer, sentia-me sempre um bocadinho inferior e com baixa autoestima. Mas lá está, é um processo e eu sou muito adepta da parte psicológica, portanto toda esta caminhada que eu tenho feito, que eventualmente também resultou, que é para não ficar assim um bocadinho de paraquedas, de uma prótese que eu tenho na minha perna direita. Portanto, esta caminhada que eu tenho feito também me tem ajudado a perceber um bocadinho a parte do psicológico, como é que as coisas funcionam, e também que veio por gerar um bocadinho de ansiedade e, enfim, o que é um bocado normal. Mas atualmente estou bastante confortável com a minha situação e aceitei grande parte do problema, que claro que tenho dias que é um bocadinho mais complicado e que a minha autoestima não está tão alta, mas acho que isso toda a gente acaba por ter esses dias. E que se calhar me comparo um bocadinho mais e que fico um bocadinho triste com a situação, mas lá está, eu permito-me deixar uns 30 minutos no maximal, mas e depois volto à carga e está tudo bem outra vez, porque é isso que é importante. Mas estou bastante bem com o problema que eu tenho, tento ser o mais independente possível e estar focada nas coisas boas, nomeadamente nos meus objetivos, e não me lembrar tanto do problema que eu tenho. Quanto menos lembramos, mais invisível ele acaba por ser. Portanto,
é isso. Falaste agora dos teus objetivos e dos teus focos. Quais é que tens agora, neste momento, e os que tinhas na altura se correspondem, se foram mudando conforme também o teu pensamento? Alguns sim, foram mudando, nomeadamente na parte profissional. Eu, quando era mais pequenininha, tinha muita ambição de completar a escolaridade toda, ou seja, de seguir ensino superior, universidade, ter uma carreira e etc. Na parte pessoal não mudou muito, eu continuo a querer futuramente ser mãe, construir a minha própria família, ter a minha própria casa, carro, etc. Mas na parte profissional as coisas mudaram um bocadinho porque, quando era mais pequenina tinha uma maturidade bastante diferente. Depois, quando eu cheguei ao meu secundário, mais ali se calhar no 9º ano, que foi quando, ou seja, eu fui amputada em 2013. E, portanto, quando eu fui amputada, eu comecei a ter uma percepção um bocadinho diferente da parte de psicologia e comecei a ficar muito mais ligada, porque também gerei ansiedade e tive alguns ataques de pânico, crise de ansiedade, etc. E então a minha paixão era ser psicóloga e ainda continua a ser. Mas o facto de eu ter repetido alguns anos, e como atualmente estou com 22 anos, e claro que não devemos pensar pelo tempo, devemos sempre seguir os nossos sonhos, mas de momento não me fazia sentido estar a seguir a escola, ou seja, completei o 12º ano, mas estar a seguir agora a universidade e ficar mais uma quantidade de tempo na escola, e também estava com um bocadinho de receio sei lá, porque é uma coisa que eu gosto de pesquisar sobre o assunto e falar com pessoas que não estejam tão bem psicologicamente e também falar do que é que aconteceu comigo e o que é que eu tenho feito durante esta caminhada toda para me ajudar a ter o psicológico o melhor possível, mas também não sei até que ponto é que eu seria realmente uma boa psicóloga, e acho que para ser alguma coisa, ainda por cima, psicóloga, que abrange um assunto tão delicado como a saúde mental, não sei até que ponto é que estaria à altura e se seria realmente alguém qualificado o suficiente para conseguir ajudar os outros. Talvez sim, e há uma grande probabilidade de sim, mas talvez no futuro. Por agora, o meu objetivo passa por conseguir arranjar um trabalho, conseguir ser mais estável financeiramente e conseguir viver sozinha. Desculpa, achei interessante e sendo esta conversa sobre gerações e sobre darmos voz a pessoas da nossa idade e sobre a perspectiva que as pessoas também têm sobre nós, sobre a nossa geração, achei interessante dizeres que gostavas de seguir, mas por ser um X de anos não o fazeres porque, para além de quereres a tua independência financeira, sentes que agora, atualmente, falaste muito nos anos, falaste em estar mais X anos, em que perdeste anos. Será que isso não é também reflexo do que as pessoas de fora olham para a nossa sociedade e pensam que a universidade é para ser feita em X anos, perdeste um ano? E há muito aquela pressão a partir desta idade, terminas a escola, começas a trabalhar, há tudo muito idades, enquanto cada um tem o seu tempo. O que é que tu achas? Eu concordo completamente com aquilo que tu acabaste de dizer. Eu acho que é muito a ver com a pressão que a sociedade nos impõe, de que primeiro de tudo, eu acho que uma pessoa deve seguir a escolaridade completa, se sentir confortável e quiser mesmo ter uma carreira. Mas acho que a sociedade impõe muita pressão do tipo, com 30 anos já deviam estar a ser mães, já deviam estar fora da casa dos pais e muitas outras coisas que não correspondem à realidade, porque cada um tem o seu relógio, cada um faz o que faz sentido para eles. E acho que sim, se calhar eu até estou a funcionar um bocadinho com a pressão da sociedade, e claramente que também tem um grande peso os anos que eu repeti e acabar por me sentir um bocadinho desconfortável por estar numa turma em que tinham pessoas muito mais novas do que eu e eu sentir-me ali bastante adulta já, embora não fosse assim tanto tempo, mas pronto, aquele complexo de inferioridade que eu no passado tinha. Mas claramente que quando eu refiro também à parte dos anos, não me refiro só a isso. Eu também não quero propriamente estar a depender a vida inteira dos meus pais. E acho que não lhes devo estar a dar esse peso, porque
seguir a universidade ainda é uma bastante carga económica, e acho que estar a dar essa carga económica aos meus pais, embora eles não se importem e eles querem a minha felicidade, mas eu não me senti tão confortável, porque acho que é uma opção minha, não é propriamente obrigação, eu não tenho que seguir aquilo, e ao fim e ao cabo ia acabar por me sentir um bocadinho que estou a abusar dos meus pais e já tenho idade suficiente para arranjar o meu próprio trabalho, independentemente se é um part-time ou um full-time, e consegui perfeitamente seguir a universidade com as minhas coisas. E aliás, quando eu terminei o secundário, a minha ideia até era parar um ano, arranjar alguma coisa e juntar algum dinheiro para ir para a universidade. Claro que se precisasse de ajuda económica dos meus pais, já não ia ser tanto aquela carga pesada, porque eu já ia estar a conseguir lidar. Também é um bocadinho a sensação de independência que está aqui. Ou seja, ser eu a contribuir também para um dos meus sonhos, a fazer e a saber que sou capaz. Ainda é um sonho, então? Um dia, sim, ainda continua a ser um sonho. Que talvez eu até, não sei, não ligo tanto à pressão e até consiga arranjar um trabalho e juntar algum dinheiro e até pensar, ok, se calhar esta é a altura para ir para a universidade. E acho que também está certo. Atualmente estás à procura de trabalho, então? Sim, atualmente estou à procura de trabalho. E achas que a tua doença dificulta esse processo de procura? Já tiveste alguma entrevista de emprego em que viste um pouco posta de parte por teres a doença ou por o trabalho a doença simplesmente não te permitir o trabalho? É assim, claro que quando eu estava na escola achava que o processo ia ser bem mais fácil do que a realidade é. E relativamente ao problema que eu tenho, claro que tenho consciência que há algumas coisas que não consigo fazer e que não é tão fácil. Ainda para mais nós vivemos numa zona que funciona muito com o turismo e que o grande potencial daqui são restaurantes e cafés, e é uma coisa que eu descartei completamente porque sei que não iria conseguir, ia ter imensa dificuldade. A zona é Peniche, é só para contextualizar, a zona é Peniche, para quem estiver a ouvir. Portanto, acaba por haver menos oportunidades, e uma vez que eu não tenho universidade, também acabo por não saber exatamente para onde é que me hei de virar. Portanto, andei a pesquisar e falei com algumas pessoas relativamente ao facto de eu ter uma prótese e ter alguma porcentagem de incapacidade, o que é que eventualmente eu poderia fazer para conseguir encontrar alguma coisa. É todo um mundo novo e eu também não sei exatamente para onde é que eu hei de ir. E até encontrei uma senhora que já fiz umas 3 entrevistas para eles me conhecerem, a perceberem exatamente o que é que eu tenho dificuldade, adaptações que eu possa ter, o que é que realmente eu quero encontrar, que são empresas, é na CREAP, que são empresas que trabalham com pessoas que têm uma incapacidade, que as transportam para umas empresas, que ficamos durante alguns meses, para aí uns 2 ou 3, em modo de estágio, para percebermos também se aquela empresa é boa para nós, se não temos dificuldade, se estamos confortáveis no que estamos a fazer, e também se as pessoas que trabalham na empresa também precisam de nós e sabem que estamos à altura. Portanto, é um bocado por aí que eu estou a ir. E também não há assim muitas oportunidades aqui. Era muito mais fácil se eu estivesse, por exemplo, em Lisboa, que é uma área bastante maior e que há com certeza muitas mais oportunidades, e não só aqui centrada na zona da restauração. Terminaste há quanto tempo o secundário? Não sei se já referiste. Não, ainda não referi. Vai fazer um ano agora em junho, terminei em junho do ano passado. E tenho estado à procura durante este tempo, mas lá está, depois também com a pandemia as coisas ainda estão mais atrasadas, o que dificulta ainda mais o problema, mas pronto. Atualmente tens algum hobby, Sim. alguma coisa que gostes de fazer? Eu gosto imenso de desenhar, aliás, eu estive no curso científico-humanístico de artes visuais no secundário. Também gosto de passear, ouvir música, mas muitas das coisas que eu gosto de fazer é centrar-me no psicológico, ou seja, todo este tempo que eu tenho estado em casa, eu tenho aproveitado para
me autoconhecer, porque estou muito tempo sozinha e isso também é super bom, porque para além de eu aprender a estar sozinha, também acabo por perceber como é que eu funciono. Aliás, eu tive muitos ataques de pânico e desde que tenho estado assim um bocado mais nesta onda de autodescoberta de mim mesma. Também, obviamente, frequentei psicólogos para nomear, que acho importante também nomear que a parte de uma procura profissional da saúde mental é super importante quando nós não nos sentimos bem. Também tive essa parte de ajuda que, obviamente, me ajudou na superação da ansiedade. Por isso, eu tenho centrado muito toda esta parte que eu estou sozinha, que eu estou à espera para procurar, ou seja, que eu estou em procura de trabalho, para também criar a minha independência, ou seja, sair de casa sozinha, se for preciso ir a um supermercado sozinha, ir a consultas sozinha, ou seja, todas as coisas que acabam por construir a minha independência e ao mesmo tempo fazer-me sentir que consigo e que não preciso de ninguém, porque são coisas que mesmo que pareçam super básicas, ainda para mais quando se trata de uma pessoa que tem assim, uma certa dificuldade, que às vezes precisa de adaptações e tem uma diferença física, é mesmo importante estas pequeninas coisas acontecerem, aí eu falo por mim, e sentir que sou capaz e acabo por fazer com que o problema nem seja tão grande e que às vezes até pareça que não exista, porque eu consigo fazer aquilo que os outros também fazem e faz-me sentir muito bem comigo mesma. E pronto, e como estou em casa sozinha, porque os meus pais estão a trabalhar, até dá mesmo a sensação que realmente estou a viver sozinha e sou eu que faço as minhas refeições e saio quando quero, etc. Portanto, tem sido um bocado isso e até tenho gostado da experiência. Não me deixa tão naquela ansiedade de eu quero procurar trabalho, eu tenho que encontrar trabalho. Claro que é uma coisa que eu quero muito, porque quero muito ser independente financeira, mas acho que quanto mais centramos naquilo, menos flui, mais ansiedade cria, pior é para o nosso psicológico. E depois vêm aquelas questões todas que são super negativas e que não fazem sentido, e eu não sou capaz e eu não consigo encontrar trabalho porque tenho um problema, ninguém me quer, etc. Claro que já aconteceu e faz parte. Mas é importante calar essa vozinha e perceber que é só o nosso psicológico e o que ele diz na maior parte das vezes nem é real. Portanto, é falar mais a modo positivo e fazer-me ver que realmente toda esta procura e esta espera não tem a ver comigo, com o meu problema, mas sim com a situação global que toda a gente está a passar. E não só eu estou à procura de trabalho, conheço amigas minhas que também estão e outras pessoas que também estão, portanto o problema não está centrado em mim. E é um bocado por aí que eu tenho feito, ou seja, estar muito centrada no meu psicológico. Sobre o apoio psicológico, sentes que existe bastante apoio para as pessoas da nossa idade? Sentiste apoio durante a tua caminhada pela escola? Sentes que há apoio, se o apoio psicológico chega a toda a gente de forma igual, se quem tem capacidade financeira consegue e quem não tem não consegue? Sentes que ainda é tabu esse tema de procurar ajuda psicológica? Sim, aliás, eu referi a parte que eu tinha ido a consultas de psicóloga mesmo para tocar nesse ponto, do facto de ser tabu por muita gente. Porque há muita gente que ainda tem a ideia de que quem vai para psicólogo são pessoas fracas ou malucas. Isso é completamente errado. Nós não viemos com livro de instruções e há muitas coisas na vida que acontecem que o nosso emocional não aguenta e é sempre importante falarmos daquilo que estamos a sentir para não haver reprimição de emoções e não gerarem patologias mais graves como depressões ou ansiedades, que foi o caso que eu ganhei por lá estar toda a minha vida, que deste problema todo que aconteceu, eu reprimia muito as emoções e tinha muita vergonha de falar e achava que... Mas sentes que há esse apoio? Sentes que há esse apoio gratuitamente? Se é fácil sermos acompanhados, mesmo a nível de escola, se tiveste sempre por parte da escola preocupação de psicólogos, de seres acompanhada por um psicólogo, se achas que chega a toda a gente o psicólogo, se achas que é uma questão monetária, como muita gente diz, às vezes não há dinheiro, às vezes as pessoas não têm dinheiro.
Sim, tem um bocado a ver também com a situação monetária, porque cada consulta de psicologia não é propriamente barata e nem toda a gente tem essa posse. E acho que é uma coisa tão importante que até poderia haver psicólogos assim, partes públicas, hospitais públicos ou sei lá, outras empresas que trabalhassem com isso para haver mais ajuda, porque é uma coisa muito importante. Mas relativamente à escola, eu nunca senti essa dificuldade, porque lá está, os psicólogos, como outros apoios que existem na escola, funcionam como uma lista de alunos que acham que à partida é necessário ter esse apoio psicológico. O problema é que há muita gente nas escolas e há muita gente que precisa e nem toda a gente está integrado nessa parte das listas, o que é mau. Portanto, o que eu acho é que deveria de haver mais psicólogos na escola e não só um número pequeno para conseguir chegar a todos. E não e pronto, e acabar por haver mais atenção nesta parte, porque as escolas funcionam com adolescentes, e é super importante na adolescência, como é óbvio na infância, ter apoio psicológico para as pessoas conseguirem entender um bocadinho mais como as coisas funcionam. É sempre importante a qualquer idade, mas acho que as escolas poderiam funcionar com um maior número de psicólogos do que aquilo que funcionam. E sobre a tua doença, atualmente estás numa melhor fase? Está controlada? Se é algo que é instável? Está controlado. Eu em 2016 fui a Cuba fazer um tratamento que, pronto, estacionou 90% do problema que eu tinha e atualmente nunca mais precisei de ir para hospitais fazer nenhum internamento, nunca mais tive nenhum tipo de infecção, portanto, à partida está controlado. Posso saber a Tenho tua... muitas, sim. Não sei se funciona assim, mas posso saber a tua percentagem de incapacidade? Se te é dada Sim. no... Sim, podes. Ou seja, como eu tenho a prótese e também tenho as mãos, tenho 79% de incapacidade. E, no entanto, continuas a querer ser independente. Lá está, foi aquilo que eu tinha dito ao início. Eu consigo fazer completamente tudo. E aliás, eu até estou em processo de tirar a carta de condução, porque, imagina, é uma coisa que eu já tenho desde pequenina, a parte das mãos e etc. As pessoas sempre me perguntavam se eu tinha dificuldade a escrever e etc. E não, nunca tive, porque como é uma coisa que era tão, ser tão pequenina e já ter, eu ganhei a minha técnica e foi sempre assim, portanto, foi como eu aprendi a escrever. Não foi uma coisa que tenha aparecido, sabe, quando eu já tinha 18 anos ou 19 e que já tinha completado a maior parte da escolaridade e tinha acontecido isto e tinha que me adaptar e era tudo novo. Não, é uma coisa desde pequenina, portanto, eu desde pequenina que fui aprendendo a viver assim, porque era só isto que eu tinha, era assim que eu era e tive que arranjar alternativas, portanto, não é propriamente diferente como vocês que têm as mãos absolutamente normais e escrevem de uma forma. Eu tenho as mãos assim e para mim este é o meu normal, porque foi assim que eu vi-me desde pequenininha. Portanto, é um bocado por aí. A minha adaptação é desde que eu era muito criança. Relativamente à prótese, claro que já não é assim, porque eu amputei em 2013, tinha 13 anos, tinha acabado de fazer 14, e já foi uma adaptação diferente. Já foi todo um processo mais complexo, tanto a nível psicológico como físico, mas já tenho há uns 8, 9 anos e atualmente já não é problema nenhum. Eu já consigo lidar bem com o problema e já não sinto que honestamente seja uma barreira para alguma coisa. Portanto, consigo fazer caminhadas, consigo ir para onde eu quiser, consigo subir e descer escadas. Portanto, as minhas pernas conseguem me levar a todo lado e então é um bocado por aí. Há mais alguma coisa de fora que achas que referem muito na nossa geração que não corresponda ou que corresponda e tu queiras dar ênfase? É assim, há muita... Não sei, olha, por exemplo, nesta parte, falando deste ponto de quem tem uma doença, independentemente do problema que é, a nossa sociedade tem muita consciência que existem pessoas com problemas, ainda para mais utilizamos muito a internet, que ainda nos ajuda mais a ter uma percepção de pessoas que tenham problemas que desconhecíamos.
outras pessoas que tenham prótese, e mesmo quem não sabe o que é uma prótese, consegue ter acesso livre a isso. Portanto, há uma maior consciência do assunto. Mas a sociedade acaba um bocadinho por ir a contra quando, por exemplo, e já me aconteceu e vai continuar a acontecer sempre, quando pessoas da nossa idade, por exemplo, que à partida deviam ter mais consciência daquilo que somos nós, que ainda trabalhamos mais com a internet, olham muito para uma pessoa que tem um problema. Eu não acho problema nenhum a pessoa olhar. É completamente normal nós olharmos para alguém que seja mais diferente, porque é o desconhecido, é a curiosidade, é normal. Mas o que é errado é nós olharmos uma, duas, três e ficarmos ali constantemente a olhar e ao mesmo tempo, tanta consciência que supostamente devíamos de ter, não percebemos que o olhar tanto para aquela pessoa pode ser um impacto gigante psicologicamente. É um bocado de empatia que ainda falta, porque aquela pessoa que tem um problema pode perfeitamente estar com grandes problemas de autoestima, pode estar absolutamente danificada psicologicamente com a situação toda e ter aqueles olhares todos constantes a acontecer. Pode ainda agravar mais a situação da pessoa. No meu caso já não me faz tanta confusão porque eu já estou habituada, mas acho que é um bocado de empatia que falta na sociedade e que devia de haver mais, uma vez que nós temos tanta informação ao pé de nós, a internet, a escola, pessoas, tudo, temos tanta informação e mesmo assim ainda falhamos nessa parte. Para terminar, ia-te só perguntar, diz que a internet te ajuda, no geral, as pessoas com informação. Achas que a internet ajuda, desajuda com casos psicológicos? Achas que a internet dá mais pressão sobre aquilo que é o olhar da sociedade sobre nós? Se dá mais, talvez isso que tu estejas a dizer, comparação? Haja mais comparação através das redes sociais? Sim, eu acho que a internet, se for bem usada, consegue nos ajudar absolutamente. Até porque tem a parte do Google e nós podemos sempre pesquisar informação. Também temos a parte dos podcasts que são super importantes também de ouvir, YouTubes, etc. Mas depois tem outra parte, que é a parte do Instagram, por exemplo, que é a rede social que é um bocado mais polémica, porque parece que as pessoas lá têm uma vida super perfeita e que têm sempre corpos super giros. E essa parte aí acaba por não ser tão boa psicologicamente para quem está um bocadinho mais frágil. Porque existe sempre a comparação, esta pessoa é assim, eu sou assim, e pronto, e depois acaba por haver muitos mais problemas como transtornos alimentares e etc. Por isso, acho que a internet está ali um bocado equilibrada entre a parte do ajuda e a parte do desajuda, mesmo por essa parte da comparação. Então acho que é um bocadinho tóxica ao mesmo tempo. Então é isso. Obrigada. Vou encerrar aqui o podcast. Obrigada eu. Espero que tenham gostado da conversa, tal como eu gostei de conversar contigo, Bruna. Obrigada pelo teu testemunho, pela tua história de vida. E aguardem o próximo episódio do Esta Conversa com o próximo colega. E tchau!